Missa da Meia-Noite. Já assistiu essa série? Bem bizarra, né? Bem doida, do jeito que eu gosto. Deu pra tirar várias reflexões, principalmente de alguns personagens centrais, que é o que eu vou trazer aqui pra vocês. Tá? Então, se vocês ainda não assistiram essa série, eu vou falar dos personagens principais, então pode ser que tenha algum spoiler aí pra vocês. Então assistam primeiro a série pra depois voltar aqui pra assistir. Ou se quiserem ficar, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre manipulação, provações da vida e várias reflexões aí dessa série. Mas essa série, né, que é uma minissérie, aí feita pelo diretor Mike Flanagan, ele já fez outras parecidas também, como A Residência Hill, Mansão Bly, né, então ele tem bem essa pegada de terror psicológico, ele é gente meio tenso, assim, na cadeira, né, mas a série, né, o central dela se passa num vilarejo, né, onde a gente tem um vilarejo que parece uma comunidade de pescadores, né, numa ilha, onde tudo acontece depois que a chegada de um padre, né, novo na comunidade. É uma comunidade bem religiosa, né? As pessoas, todo mundo se conhece. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma análise do que eu percebi dos principais personagens, né, da série. Uma leitura mais da psicologia, uma leitura mais comportamental. Aí, se vocês quiserem depois comentar, ver se faz sentido pra vocês. Então, como eu disse anteriormente, vai ter um pouquinho de spoiler, porque eu vou falar pra vocês um pouquinho dos personagens, tá bom? Então, se não quiserem ouvir nada de nada, então assistam depois esse vídeo. Então, a gente tem o personagem principal do começo, né, dos primeiros episódios. A gente tem o Riley, né, e a gente percebe que ele sofreu ali um acidente de carro, né, onde matou uma jovem, e ele foi preso por conta disso, né, estava embriagado, ele foi preso, né. Existe um conceito, um transtorno que chama-se TEPT, né, que é o transtorno transtorno de estresse pós-traumático, e meio que parece que aconteceu isso ali com o Riley, né, porque ele toda hora tem a visão daquela moça, né, que ele matou, então ele vai sonhar todas as noites de sonhos dele na cadeia, até mesmo depois que ele sai de lá, ele tá sonhando com a visão daquela moça caída no chão ali, do jeito que a gente vê também, né. Então isso é muito comum nesse tipo de trauma, quando a gente sofre um estresse muito grande, né, e aí isso vira um trauma pra gente, como aconteceu com ele, porque ele estava embriagado, ele não teve intenção de matar ninguém, mas aconteceu. Então é um jovem sem propósito, né? Tanto que ele traz isso muitas vezes. Não tem um propósito, não sei qual que é o meu propósito, só tô aqui vivendo, né? Só tô aqui comendo. Então, traz muito uma ideia de um jovem aí com uns traços mais depressivos, né? E que aqueles pais, por mais que eram acolhedores com ele, né? O pai até meio julgador, né? Por ele ter feito uma dificuldade de perdoar o que ele fez. Você percebe ali que ninguém olha muito para as emoções muito daquele rapaz, né? A história inteira não olha, não sentam, não olham para entender o que ele sentiu, né? As emoções dele. Então você percebe logo uma privação que rolava ali nessa família, que estava ali presente, mas não olhava para a necessidade desse rapaz. E quem olhava para a necessidade dele, né? Eram os outros dois personagens que eu vou citar aqui para vocês. E era a Erin, né, que é a segunda personagem, que é uma atriz que já fez inclusive vários filmes também, porque ela é esposa do diretor, então ela está bem presente em vários filmes. A Erin já é uma moça, né, que traz essa ideia pra gente também, de uma pessoa que sofreu alguns traumas também, porque ela queria ser atriz, saiu daquele vilarejo, foi tentar a vida fora, e aí a gente vê que não deu muito certo, o que ela fala, né, casou com uma pessoa, teve um relacionamento abusivo, pelo que ela conta, uma pessoa agressiva, ela ficou grávida, aquela gravidez foi uma esperança para ela, e ela resolveu sair do vilarejo e voltar para a comunidade, né, aliás, sair da cidade e voltar para o vilarejo onde ela estava. E aí ela conta, né, tem bastante diálogo, é uma série com muito diálogo, tem pessoas que não gostaram muito disso por conta dos diálogos que tem, eu particularmente adorei, porque em alguns momentos você até se emociona, porque tem uma coisa meia do drama, não é só terror, né, então a gente se envolve ali um pouco com esses personagens, né, e a Erin traz pra gente essa ideia de como a mãe dela também era muito abusiva com ela, né,
Então ela tinha um relacionamento meio abusivo com essa mãe, que, né, pedia para ela fazer algumas coisas que ela não queria, né, e era uma mãe também, enfim, que bebia também, tinha uma questão de bebida, então ela acaba assumindo até o cargo dessa mãe ali na escola, né? E é curioso uma fala que ela traz, que eu achei bem forte, inclusive, quando ela conta, quando ela tinha os 7 anos de idade dela, e que a mãe pegava alguns pombos e pedia para cortar as asas desse pombo, e ela tinha que segurar os pombos com 7 anos de idade e cortar as asas. E ela não entendia o motivo, e a mãe falava que tinha que cortar as asas, que eles não tinham que voar mais. E aí ela pergunta, né, pra mãe quando que as asas dela foi cortada, porque a mãe traz a ideia que todo mundo tem as asas cortadas um dia. E a mãe diz, foi no momento que você nasceu, né? E a própria Erin traz essa fala, né? Imagina só para uma criança de 7 anos ouvir isso, né? Que por culpa dela, a mãe teve as suas asas cortadas, né? Então eu achei bem impactante, não sei se vocês também acharam. Então você vê uma figura aí de uma mulher tentando se reerguer na vida, com uma gravidez que no final das contas acaba sumindo, né, por conta de tudo que acontece ali no vilarejo. E a gente vê também até ali um pouco mais pro final, né, aonde ela também corta as asas ali da criatura, e também a criatura acaba não conseguindo voar também, ela também tem as suas asas cortadas. Então eu achei bem interessante essa reflexão, né, que o diretor colocou. Achei bem interessante essa sacada dele aí no final. E aí depois a gente tem a Bev, né, o que falar da Bev, né? A Bev é uma personagem, né, bem caricata mesmo, de ideia de beata, né, uma ideia de uma mulher, enfim, focada na religião, né? E eu não tô aqui para criticar a religião, isso não é meu papel, até porque a série não fala de religião, ela fala do fanatismo em si, né? Em cima de uma crença, enfim. Então eu achei bem interessante essa personagem, ela é bem forte, a atuação dela é muito boa e traz uma ideia de uma mulher manipuladora, uma mulher que impõe as suas vontades, né, para as outras pessoas, né? Então é uma mulher que não tá preocupada se você acredita ou não acredita, a opinião dela que importa, né? E ela é uma líder nata ali, né? Você vê que as pessoas, elas têm respeito, mesmo sabendo que ela é, né, desse jeito, as pessoas têm respeito por ela. Então é bem interessante, né, ter esse olhar da Bev, como ela impacta, né, os personagens ali da série. E ela é cúmplice também do padre, né? Então ela é uma cúmplice bem fiel ali ao padre, mesmo acontecendo toda a bizarrice ali, ela é, né, bem fiel a ele, participa de tudo que tá ali, sempre citando, né, sempre por trás, né, de algum conceito da Bíblia, alguma citação, uma passagem, né, como se ela não tivesse também a opinião dela, né? Ela parece estar sempre trazendo alguma coisa que foi escrita por alguém, né? E é interessante a gente ver no final também que ela é uma personagem que, por mais que ela mostrava tudo isso pra gente, uma mulher de fé, uma mulher que acreditava em algo, no final das contas, cadê a fé dela, né? Foi uma coisa que eu me questionei. Ela, em um momento, ela conseguiu, né, pedir alguma ajuda a Deus, enfim, no que ela acreditava. Ela simplesmente queria, deixa eu me esconder aqui, né? Então, eu achei bem interessante esse olhar, né, sobre essa personagem. E aí depois da Bev, a gente tem uma que eu particularmente gosto muito dessa atriz, que é a Annabeth, né, que é a doutora Sarah. Ela já fez Arquivo X, que é uma série que eu amo muito, eu adoro muito essa atriz. A doutora Sarah, né, ela é uma cientista, né, ela é uma médica, e eu acho que ela traz pra gente essa ideia de uma mulher da ciência, uma mulher que tem um olhar da razão, né, toda aquela loucura lá que estava acontecendo. Então ela consegue analisar, ver o que estava acontecendo, consegue estudar, ver que tem uma substância que pode ter causando aquilo, né? Então ela tem um olhar bem da razão, né, do questionamento, né? O que faltou para quase a cidade inteira ali, né? As pessoas não questionavam as coisas que aconteciam. Acontecia e ninguém questionava, tipo, tá bom, tá certo, tudo certo, né? Ninguém questionava, né? As pessoas perdiam um pouco a razão ali perante aquilo que estava acontecendo com elas.
Mas a doutora Sarah, né, traz muito essa visão, tem a questão da mãe dela também, né, que começa a lhe rejuvenescer e ela começa a achar aquilo muito bizarro, muito estranho. Então ali a gente tem uma figura ali, né, bem de uma pessoa que, pô, o que tá rolando aqui, né? O que tá acontecendo aqui nesse lugar, né? Que doideira que é essa? Depois ela e a Eren, né, acabam conversando também, e aí elas acabam entendendo que as duas não são loucas e que realmente está acontecendo alguma coisa muito louca ali, mas que as pessoas estão achando que é normal, né? Então, na verdade, não são elas, são as loucas, né? No final da história. E aí depois, obviamente, a gente tem a figura principal, um ator muito bom, inclusive, que é o Padre Paul, né? E esse padre que é o grande difusor de tudo aí, porque basicamente ele, né, a figura de um homem idoso, né, vamos pegar aí o personagem, a figura de um homem idoso que estava perdido na sua vida, né, é isso que dá pra gente perceber, que ele se perdeu ali na vida, foi lá, né, fazer uma viagem ali pra fora e ele se perdeu também nessa viagem e cai numa caverna onde encontra uma tal de uma criatura que ele dá o nome de anjo. E esse anjo salva, né, dando aí essa possibilidade de vida eterna, né, que era o que ele estava querendo, né. A gente pode trazer umas reflexões, né, se era um homem que tinha medo da morte, né, o medo da morte é algo muito questionado, né, as pessoas, quando falam de morte, tem muitas pessoas que não sabem como entender a morte, né, porque tem o contexto religioso, tem o contexto da ciência, e na verdade, né, todo mundo tem a sua ideia, e eu acho que ele traz um pouco dessa ideia, até no final da série a gente percebe que tinha uma ideia do porquê que ele fez aquilo, ele queria salvar a vida de outra pessoa, então você vê que também tinha essa questão da morte dessa outra pessoa, né? O lidar com a morte, lidar com o final da vida, né? Ele não se recusou, como alguns capítulos ali da Bíblia, algumas passagens, fala do renascimento de Jesus, né, e tal, até da Páscoa, então ele incorporou muito aquela ideia, não levando meio ao pé da letra mesmo, né? E não só a ideia da metáfora por trás. E aí ele acabou compactuando, né, com aquela criatura. Aquela criatura também criou uma simbiose ali com ele, né? Os dois perceberam que queriam coisas iguais. E aí a criatura deu um jeito, foi a maneira que aquela criatura conseguiu ir embora daquela caverna, né? Porque o padre leva ela, né, pro vilarejo. Né? Então as duas ali tem um pacto ali, né? A criatura também viu nele uma possibilidade de levar o que ela queria também, né? De causar discórdia, causar o que ela causou ali naquele vilarejo de pessoas pacatas ali, né? Então a gente tem esse padre chegando, um padre que mente, né? É um padre que mente pra todo mundo, né? Mente pra ele mesmo, ele próprio acredita nas mentiras dele, né? Ele também se ilude demais com tudo aquilo, porque ele não consegue também nem questionar o que acontece ali, né? Ele traz muito essa ideia das metáforas da Bíblia, do que acontece, mas ignora a ciência, ignora as coisas que poderiam ser as outras possibilidades, né? Então, é um padre que tem um discurso bem legal com o Riley ali no começo, né? Com o Riley no começo da série, quando ele faz os encontros do AA. Então, é bem interessante aquela conversa, diálogo que eles têm, né? Quando ele traz algumas ideias até de propósito, porque é ele que consegue colocar um pouco a ideia de propósito na cabeça dele. Então, a gente vê que ele é um bom homem, né? Mas que, mesmo as boas pessoas, até ele mesmo um padre, né, que tinha cometido algumas falhas aí, que no final a gente vê, né, uma filha, né, tem um relacionamento fora ali da igreja, a gente percebe que é um padre que tem ali, né, umas questões de pecado, de não aceitação de algumas coisas, né, mas é uma boa pessoa, no final ele queria salvar a vida de uma pessoa, né, mas não mediu as consequências, não mediu o que ia acontecer, né, enfim. E aí, por fim, né, a gente não pode deixar de falar do outro personagem, que é a própria criatura, né? O que é aquela criatura, né? A criatura, na verdade, ninguém questiona o que ela é, né? Ninguém questiona, né? As pessoas, é um anjo. Ah, tá bom, é um anjo, tá tudo certo, né? Então traz uma ideia um pouco, né, de uma criatura que, se a gente for olhar pra ela, pra mim é uma ideia de um vampiro, né? Um demônio, vampiro, enfim, mas isso eu achei uma boa sacada, porque ninguém fala que é um vampiro. Gente, isso aqui tá parecendo um vampiro, um Drácula, ninguém fala, isso eu achei uma boa sacada do diretor, de não mencionar isso na série, né, fala só de anjo e tal, mas
Por que isso acontece, né? Vocês sabem que nosso cérebro, ele tem uma ideia muito de imagens, né? Então tudo é projetado através de imagem. Se eu nunca vi um Drácula na minha vida, nunca vi um vampiro também, eu vejo só na televisão, né? E vocês também. Então se a gente vê um vampiro na nossa frente, o nosso cérebro vai associar com as imagens que a gente já tem, sabe? Igual o ET. Se eu ver um ET, eu tô acostumada a ver um ET verde, por exemplo. Então, se aparecer um ET aqui na minha frente de verdade, o meu cérebro vai trazer uma imagem daquilo que ele construiu, que é parecido com aquilo que a gente acha, sabe? Ninguém tinha visto aquilo na vida, né? Então, as pessoas praticamente, tá bom, é um anjo, né? E vamos pensar que as pessoas já estavam ali, totalmente ali alienadas com tudo aquilo, com os milagres ali que estavam acontecendo, que ninguém percebia do que era, obviamente, né? Então traz uma ideia de fé cega mesmo, né? Quando as pessoas não questionam, a falta do questionamento, a falta da razão, né? Então traz muito essa ideia, né? Por isso que eu acho que a criatura, ela traz um pouco dessa imagem pra gente, uma coisa bem doida, bem diferente, que ninguém nunca imaginou na vida. O que a gente faz? O nosso cérebro, ele libera, né, algumas substâncias, noradrenalina, adrenalina, quando a gente está nessa situação luta e fuga, né? E isso também causa uma paralisação também pra gente, tá bom, né? A gente não consegue às vezes questionar muito, porque a gente fica muito ali eufórico, sabe? Então acho que traz essa ideia até lá no final do último episódio ali, quando a gente vê a loucura total, né? As pessoas ali tomando o veneno e tal, tudo aquilo acontecendo e... Enfim, né? E tudo bem, né? As pessoas, ninguém questiona, né? E lógico que tem muitas seitas por aí que a gente já viu isso acontecendo, porque tem muita questão da manipulação, né? Eu acho que é uma série que traz muito essa ideia de como as pessoas são manipuladas com a falta do questionamento, traz a ideia da falta de empatia, né, das pessoas, não tinha empatia nenhuma pela outra, né, mesmo conhecendo, sabendo a história de cada uma no vilarejo, todo mundo se conhecia, ninguém, vamos escolher quem vai morrer, vamos escolher quem vai viver, né, a ideia fria ali da Bev também, ali empoderada, e as pessoas, tá bom, vamos seguir isso, né. Mas eu acho que foi até meio exagerado ali, né, que eles colocaram essa atuação, mas eu acho que foi legal porque existem pessoas assim, né. Por isso que eu trago a ideia das provações da vida, né. Cada personagem ali teve uma provação, teve que passar por uma provação, né, específica, cada um ali precisou passar, né, e como cada um conseguiu lidar com aquilo, né, e no final a gente vê, né, que no final sempre tem, né, uma luz no final do túnel, para tudo tem, né, um pouco de esperança, né, existe aí uma resolução, quando a gente começa a entender que não dá pra gente só só focar nas nossas emoções, sem questionar, sem olhar. Então traz muito essa ideia pra nossa vida atual, do aqui e do agora, das coisas que acontecem com a gente, se a gente não questiona, se a gente tá aceitando muitas coisas que são impostas por nós, né? Se a gente não procura entender melhor, não procura pesquisar, se a gente não conversa com pessoas, né, quando a gente tá passando por um problema, quando a gente não expõe as nossas próprias emoções, né? Então acho que traz várias aí reflexões desses personagens, né? Então espero que vocês tenham curtido, né? Esse foi o meu ponto de vista, a minha visão, partindo por uma linha um pouco mais da psicologia, não falando só da questão do filme. Particularmente eu amei essa série, eu achei que é uma série bem impactante, que você acaba a série e você fica, nossa, tá bom, né? Tem pessoas que não gostam, mas cada um tem a sua afinidade, né? Então espero que vocês tenham curtido. Coloquem aqui, comentem o que vocês acharam, se fez sentido essa reflexão pra vocês, aí pra vida de vocês também, tá bom? E não deixem de seguir aqui o canal e curtir também. É isso aí, até a próxima!